tutorial completo de ClickUp 4.0 para você iniciar esse ano 2026 já sabendo tudo o que você pode fazer de novo aqui dentro do ClickUp. Então o ClickUp ele trouxe uma atualização bem robusta e bem interessante que vai melhorar demais a sua produtividade na sua empresa se você já utiliza o ClickUp e com certeza vai incentivar você que não utiliza ainda a de fato implementar a nossa operação, porque é simplesmente, cara, você consegue gerenciar tudo que você precisa aqui dentro de uma forma muito mais inteligente, simples e produtiva. Então eu vou trazer para você nesse vídeo tudo o que o ClickUp 4.0 oferece e o que você precisa saber para implementar hoje ainda aí na sua operação. Então eu vou agora aqui para minha tela e olha só isso daqui. O próprio ClickUp ele fez um evento muito interessante sobre a versão 4.0, trazendo diversos recursos novos. E aqui o que ele diz como promessa é que é uma nova era da convergência, ou seja, a ideia dele é convergir, ou seja, juntar diversas ferramentas, features, aplicativos, etc, dentro dele mesmo de tal forma que você não precise sair do ClickUp para conseguir trabalhar. Então, essa é a grande promessa do ClickUp, né? Substituir todos os outros aplicativos de trabalho usando somente aqui o ClickUp. E aqui ele trouxe no próprio site dele, né, vários recursos novos, o que a gente tem de novidade para utilizar aqui e tudo mais, os aprimoramentos realizados aqui. Trouxe muito sobre IA também, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Enfim, aqui é basicamente o site do ClickUp, mas eu vou passar etapa por etapa aqui nesse vídeo para você entender tudo que tem de novo em relação ao ClickUp. Então, sem mais delongas, eu vou entrar aqui agora no meu ClickUp. Você já percebe que eu já estou na versão 4.0. Como é que eu sei disso? Olha só esse design aqui do menu. Então, esse formato de design aqui, ó, já é o formato novo do ClickUp. Se o seu ainda está no modelo que não é esse daqui, é porque você provavelmente está no 3.0 ainda, tá? E como que você muda isso? Normalmente, se a sua conta já estiver apta a migrar para 4.0, aqui no canto superior direito, você vai vir aqui, ó, na sua fotinho aqui da sua conta do ClickUp, e nesse menu da direita aqui, vai ter uma opçãozinha aqui de testar 4.0. Se você não tiver ainda, infelizmente você vai precisar esperar mais um pouquinho para utilizar, ou até mesmo você poderia criar uma conta nova, começar tudo do zero para já vir com 4.0 na sua conta. Mas, pelo que eu estou vendo para os meus clientes aqui, normalmente já tem a opçãozinha aqui, tá? De habilitar o 4.0, beleza? Quando você habilita, você vai ter um cenário tipo esse daqui, no qual o botãozinho aqui da Home, ele está completamente diferente. Então ele tem um layout, ele tem um design aqui muito mais simples e minimalista e também muito mais funcional. E o ponto importante que percebe é que no meu menu eu tenho somente os ícones. Mas, se por acaso você ainda não está 100% familiarizado com o ClickUp, com esses ícones aqui, o que você pode fazer? Nesses pontinhos aqui, ó, tem 6 pontinhos, se eu clicar aqui, ele vai ter essa opção de Customize Navigation, ou seja, para eu personalizar minha barra lateral aqui. E quando eu clico nesse botãozinho, eu posso colocar aqui para incluir não só os ícones, mas também os títulos de cada ícone. Então, quando eu clico aqui, ó, percebe que agora eu já tenho os nomes. Então, isso é bom caso você ainda não esteja muito familiarizado com o ClickUp, beleza? Então, aqui, esse ícone da casinha é a Home. Esses daqui são os Spaces. Eu também tenho o Chat, Planner, a IA do ClickUp. Eu também tenho esse recurso novo que é do Teams, né, é a organização de equipe do ClickUp, Docs, Dashboards. Também posso colocar mais coisas, tipo Goals, que é a parte das metas, Whiteboards, Forms, Clips, que é como se fosse um Loom dentro do próprio ClickUp, para gravação de tela e tudo mais, Timesheets e também alguns aplicativos específicos que a gente pode colocar dentro aqui dessa barra lateral, beleza? Então você pode clicar aqui e customizar. Então o que você quer ver? Você quer ver tudo isso ou quer ver apenas algumas coisas? Então você pode mexer no que você realmente quer ver. No meu caso, eu costumo deixar apenas, colocar goals aqui também, apenas esses aqui, beleza? Então, Home, Spaces, Chat, Planner, IA do ClickUp, Teams, Docs, Dashboards e Goals, ok? E aqui eu também posso customizar o que eu quero na minha Home.
Então a home, cara, a home é muito importante que você tenha isso organizado. Então deixa eu até mostrar para você aqui, ó. A home do ClickUp é basicamente onde você vai navegar com muito mais facilidade. Então eles implementaram uma otimização muito massa na navegação dentro da ferramenta. Então quando eu clico aqui na home, percebe que eu consigo ver, primeiro ponto, coisas que eu não li, ou seja, o que me mandaram mensagem aqui no meu chat que eu não li ainda. Então, ou seja, eu tenho conversas que eu não abri e eu posso facilmente filtrar aqui nos não lidos. Eu também posso clicar aqui em DMs, então ver as DMs aqui com o meu time apenas em um clique. Isso também ajuda bastante, tá? Mas eu vou fechar isso daqui. E eu tenho o inbox. Cara, o inbox, se você já usa o ClickUp há um tempinho, você já deve saber que o inbox ele é extremamente importante para você utilizar. Se você ainda não utiliza o ClickUp, cara, o inbox é como se fosse uma caixa de entrada do seu e-mail. A diferença é que você vai ter informações aqui de tarefas do seu time, tanto suas quanto do seu time que você quiser acompanhar aqui. Então eu tenho basicamente aqui a caixa de entrada, que eu tenho tudo de notificação que me marcaram aqui no meu ClickUp, por exemplo. Eu tenho as primárias, ou seja, as mais importantes. Aqui o próprio ClickUp ele entende o que seria mais importante você ver ou não. Aqui eu tenho outras que são de repente coisas não tão importantes. Aqui eu tenho later, então coisas que eu marquei como lembrete, que eu preciso fazer daqui a um tempo e tudo mais, ele vai me lembrar aqui. E aqui eu tenho as que eu limpei, as que eu dei um clear, né? Então aqui na notificação, quando eu vejo essa notificação e eu resolvi ela, eu venho aqui e dou um clear. Ou seja, eu vou limpando a minha caixa de entrada. Então é muito bacana você ter isso, porque é como se fosse uma rotina mesmo, tá? Você precisa ter uma rotina de todo dia, quando vai começar o trabalho, quando você vai encerrar o expediente de trabalho, você garantir que a sua inbox ela esteja o mais limpa possível. Porque isso garante que você evite de não ver notificações que você deveria ter visto. Então isso que é bem bacana, tá? Eu posso dar um clear aqui e tudo mais, para ver o que eu preciso resolver e etc. Outro ponto, a parte de replies. Então, quando eu mando mensagem, algum chat, alguma tarefa e tudo mais, o game me responde dentro da minha mensagem, vai aparecer aqui. E eu tenho também mais coisas, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu clico aqui em More e eu tenho comentários atribuídos, minhas tarefas, atividades de chat, rascunhos e mensagens enviadas, posts nos meus canais, todos os canais aqui do meu ClickUp, todos os spaces e também todas as tarefas que eu estou atribuído. Então, olha só que interessante, tá? Eu consigo deixar isso dessa forma aqui, ou eu também posso aparecer aqui, fazer com que esses recursos apareçam aqui no minha home também. Eu só vou dar um pininho aqui, ó, em coisas que eu quero ver. Então, normalmente eu coloco aqui replies, comentários atribuídos, my tasks, também coloco aqui todos os canais e all tasks. Então você pode mexer no que você quiser aqui, beleza? Um ponto muito bacana desse novo menu lateral aqui, da home do ClickUp, é que você pode customizar para enxergar o que você quiser aqui dentro. Então, por exemplo, percebe que aqui, ó, eu tenho essa seção que eu chamei de marketing. Essa seção aqui, eu simplesmente coloquei coisas específicas de marketing. Por quê? Porque eu posso criar seções dentro da minha home. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei uma seção que é a parte de vendas da minha empresa. Então, eu coloquei aqui a conversa com a Alessandra Soares, que é a minha pré-vendas. Coloquei também a documentação de proposta que eu preciso enviar e que eu também já enviei. Também tem a parte de funis de venda, a parte de projetos também que eu preciso dar mais atenção aqui na minha operação. Então, percebe que eu consigo organizar a minha home aqui, ó, colocando seções que eu quiser. Então, vou dar um outro exemplo prático para você. Vou vir aqui na minha home, aqui nesse botãozinho de mais aqui em cima, vou clicar. E eu vou vir aqui ó, em criar nova sessão. Vou clicar aqui. Por exemplo, eu quero ter uma área aqui específica para eu enxergar a parte, por exemplo, de agendas da minha operação. Então, vou colocar aqui uma seção de agenda, que é a agenda aqui da minha empresa. Então, vou criar essa sessão. Aqui eu criei uma sessão. Agora, o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar todos os processos, áreas, documentos, etc., que tem a ver com agenda e que eu quero ver com facilidade. Então, para que isso funcione, é muito importante que você entenda que o ClickUp existe uma hierarquia. Tá? Então, eu vou descer aqui um pouquinho. Ó. Aqui eu tenho alguns canais de comunicação dentro de chat e tudo mais. Aqui eu tenho mensagens privadas aqui com o meu time. E aqui eu tenho a estrutura hierárquica do ClickUp, que são os spaces. Também tenho aqui
as pastas e também tenho aqui as listas. Agora, qual que é a leitura disso? Nosso método Cleave de uso do ClickUp, a gente tem algumas questões específicas para padronizar a gestão utilizando o ClickUp, que facilita muito no dia a dia, tá? E que poucas pessoas usam dessa forma aqui. Por quê? É um pouco contraintuitivo, mas é muito mais eficiente quando você começa a aplicar isso. Que é o seguinte: cada bolinha roxa dessas daqui, a gente chama de space dentro do ClickUp. Porém, no nosso método, cada bolinha roxa dessa, que seria um space, é um setor da empresa. Então eu tenho o setor de pessoas, que seria o setor de RH, eu tenho o setor administrativo, tenho o setor de vendas, de produtos, de projeto e também de marketing. Então eu organizo a minha empresa através do meu organograma empresarial, que eu separo a minha empresa por setores. Mas qual que é o ponto? Todo setor empresarial, ele também é subdividido em áreas dentro desse próprio setor. Por exemplo, aqui em marketing, eu tenho o setor de marketing, aí eu tenho a área de estratégia, eu tenho a área de conteúdo, a área de tráfego pago, a área de automações e a área de web design. Então eu divido o meu setor empresarial por áreas. Só que as áreas da minha empresa, por exemplo, conteúdo, essa área aqui, ela vai ter processos que vão se encaixar dentro dessa área. Então, se eu clicar aqui em conteúdo, eu tenho áreas específicas, perdão, eu tenho processos específicos que compõem essa área. Então, eu tenho brainstorm, planejamento, copywriting, captação, design de vídeo, publicação e métricas. Então, eu tenho esses processos aqui dentro da minha área de conteúdo, que está dentro do meu setor de marketing. A gente tem um vídeo que se aprofunda um pouquinho mais nesse conceito aqui, mas não é a ideia desse vídeo. Eu só te mostrei isso para você entender a nossa lógica de organização. Por quê? Porque se eu criei aqui em cima uma seção, eu criei uma seção aqui de agenda, eu vou colocar aqui todos os processos, áreas, documentação e tarefas que têm a ver com a agenda. Então, o que eu faço? Eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, administrativo, que é o meu setor aqui administrativo da empresa. Eu tenho uma área de calendário, ou seja, de agenda aqui da minha empresa. E eu tenho, por exemplo, agendas internas da minha equipe, agendas de vendas, agendas com clientes e também agendas de consultoria. Vamos supor que eu quero gerenciar as agendas de clientes. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em clientes, clicar em cima e simplesmente arrastar para a minha área de agenda. Então, o que eu fiz? Eu peguei um processo lá embaixo da minha operação aqui da minha empresa e arrastei aqui para a minha seção de agenda. Por quê? Porque eu quero ter fácil acesso a esse recurso aqui, a esse processo. Então, eu simplesmente arrastei. Mas lembrando que isso daqui não mexe na estrutura do ClickUp não, tá? Então, percebe que o processo continua aqui ainda, ó. Eu só arrastei para minha área aqui de agenda para eu ter um acesso mais fácil. Eu posso vir aqui também e colocar mais coisas. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um documento. Posso colocar aqui uma tarefa específica. Então, vou clicar, vou precisar aqui, por exemplo, encontro. Então, ó, deixa eu ver aqui se eu tenho. Vou pegar aqui algum. Aqui, por exemplo. Isso daqui foi um encontro de reunião com um cliente nosso que a gente executou na semana passada. Então vamos supor que essa reunião aqui era uma reunião muito importante para mim, que eu precisava ficar de olho nela para ver o que está acontecendo e tudo mais. Então eu posso simplesmente vir aqui e anexar essa tarefa dentro aqui da minha agenda, da minha área de agenda. Então eu posso criar várias sessões de agenda, de marketing, de comercial, igual eu fiz aqui. Enfim, eu posso organizar aqui a minha home de uma forma muito mais efetiva. Outro ponto, a parte de chat. Então, tem aqui o chat com a minha equipe, os grupos de comunicação. Inclusive, substitui 100% o Slack, substitui o WhatsApp, substitui o Google Chat, substitui o Discord. Enfim, se você ainda não utiliza o chat do ClickUp, você está perdendo muita eficiência na sua operação. Por quê? Se eu gerencio minhas tarefas no mesmo lugar que eu comunico com o meu time, percebe que eu tenho um ganho de eficiência muito maior. Porque eu não preciso gerenciar as tarefas aqui, ir lá pro WhatsApp conversar com o meu time, ir lá pro Discord falar com o meu time, pro Slack falar com o meu time. Poxa, não faz sentido eu fazer isso. Por que não eu centralizar tudo em um lugar só, que é o que o ClickUp oferece, por exemplo? Então, no mesmo lugar que eu falo com o meu time, eu também gerencio as tarefas deles. A gente tem um vídeo aqui no canal específico sobre o ClickUp Chat, que você deve assistir, porque é muito importante se você não utiliza ainda, beleza? Outro ponto aqui do ClickUp Chat é que eu tenho conversas diretas aqui com o meu time, e aqui embaixo também tem os spaces.
tá? Então aqui eu tenho os setores da minha empresa, junto também aqui embaixo com os favoritos. Então posso colocar coisas como favorito aqui para eu acessar também rapidamente, beleza? Outro ponto muito importante que é uma novidade aqui do ClickUp é eles aprimoraram demais, pessoal, essa área aqui de Planner, beleza? Então eu vou clicar aqui em Planner e percebe que ele já traz aqui em Planner a minha agenda, ok? Então, essa aqui é a minha agenda, que inclusive, essa agenda aqui, ela tá conectada com o meu Google. Então, eu vim aqui, ó, eu vim aqui na minha agenda. Se eu clicar aqui, percebe que eu tenho uma conexão com o meu Google Agenda. Ou seja, o que eu coloquei lá na minha agenda do Google aparece aqui no meu ClickUp. E por que isso aqui é tão interessante? Porque tem um mecanismo novo aqui no ClickUp, eu consigo organizar a minha agenda através de IA. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que a IA planeje para mim essa tarefa aqui, ó. Esse encontro, por exemplo, aqui de um cliente nosso. Eu quero que a IA coloque automaticamente na minha agenda. Quando eu clico aqui, a IA ela vai pensar numa forma de encaixar essa tarefa aqui. Aqui ela não colocou, provavelmente ela colocou em algum outro lugar aqui da minha agenda, mas ela vai agendar isso para mim em breve, por exemplo. Então eu posso fazer isso com várias tarefas, tá? O outro ponto é que, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma tarefa para fazer amanhã. E é uma tarefa específica aqui da minha operação que eu preciso encaixar na minha agenda. Então, por exemplo, eu posso pegar uma tarefa, vamos supor, tenho essa tarefa aqui que eu preciso fazer a implementação desse cliente. Eu posso pegar essa tarefa aqui e arrastar para a minha agenda, dizendo que eu vou trabalhar nisso amanhã, das 2 às 3 da tarde. Então, facilmente consigo organizar aqui a minha agenda. E o ponto importante é que, quando eu arrasto uma tarefa para cá, para minha agenda, se eu for lá no meu Google Agenda, vou abrir aqui meu Google Agenda, vou aqui no dia que eu coloquei a tarefa, olha só, eu acabei de pôr essa tarefa aqui na minha agenda através do ClickUp. E o ClickUp ele já integra com o meu Google Agenda e ele traz para mim aqui que amanhã eu bloqueei a minha agenda para trabalhar nessa tarefa. Ou seja, você planejar a sua agenda está muito mais simples agora, porque você tem aqui um mecanismo de integrar a sua agenda dentro do seu ClickUp, juntando com as suas tarefas que você precisa fazer. Então você pode planejar aqui a sua agenda de uma forma muito mais efetiva. Posso colocar aqui, por exemplo, que eu vou fazer essa tarefa aqui amanhã, às 6h15. Posso colocar que isso aqui vai ser às 4 horas, enfim. Eu posso trazer mais para baixo também para ocupar mais espaço aqui no meu tempo, caso seja necessário. Enfim, eu posso organizar toda a minha agenda por aqui. E isso é muito bacana para você se organizar de uma forma muito mais rápida, beleza? E outro ponto, inclusive, ó, a Yada Krab colocou aqui, ó. Ela colocou essa tarefa para mim para eu fazer amanhã. Então ela mesma já agendou para mim automaticamente. Então isso aqui também é muito bacana. E outro ponto também posso colocar aqui para pesquisar a agenda do meu time. Então se eu clicar aqui, por exemplo, em Laura Gonçalves, eu consigo ver a agenda da Laura. Então eu clico aqui e vejo se ela realmente organizou a agenda dela ou não e tudo mais. Então isso que também é muito bacana. Então se eu for marcar uma reunião com ela, eu posso ver a agenda dela antes de marcar alguma coisa para não, enfim, sobrepor alguma tarefa que ela tinha que fazer. Então isso também aqui é muito legal, beleza? Então pessoal, essa parte aqui de agenda é muito legal. Você não precisa ficar indo o tempo inteiro lá no seu Google Agenda para ver como é que estão as coisas. Você pode simplesmente usar a própria clicar para ver isso e organizar a sua agenda de uma forma muito mais rápida e efetiva, ok? Um outro ponto muito legal também é que o ClickUp ele colocou uma função de IA, cara, que é muito bacana. A gente está testando isso aqui ainda, a gente vai trazer um vídeo mais específico sobre isso. Porém, ele trouxe uma função aqui de agentes de IA. Se eu clicar aqui, ó, ele permite que eu crie agentes de IA como se fossem colaboradores dentro do meu ClickUp aqui, que vai trabalhar em cima das minhas tarefas, dos meus setores, dos meus processos, etc. Então, olha que interessante. Eu crio IAs aqui dentro para trabalhar como se fossem pessoas de fato aqui na minha operação. Aqui eu criei 4 agentes, inclusive. Ó. Eu tenho um agente que se chama Ravena, outro se chama Heitor, outro se chama Spock e outro se chama Luna. E cada um deles tem uma função específica. Por exemplo, o Spock aqui, ó. O Spock ele tem, no caso a Spock, né, que é uma mulher isso aqui. Mas ele tem uma função específica. A ideia dele é ser um copywriter estratégico para o LinkedIn. Então, tudo que ele cair na mão dele aqui de tarefas de copywriting para LinkedIn,
a ideia é que ele faça de forma excelente, porque ele é um especialista em LinkedIn. Então eu não preciso criar um agente de IA lá no GPT, ou no Gemini, ou no Cloud, por exemplo, e integrar através de API, etc., e fazer automação para isso. Eu posso criar agentes dentro do próprio ClickUp. Olha só que interessante isso. A gente vai fazer um vídeo específico só sobre isso futuramente, tá? Então, facilmente poderia substituir um copywriter aqui da minha operação através desse agente, porque ele já faria cópia aqui para mim de forma automática. E eu também consigo falar com a IA do ClickUp. Inclusive, a IA do ClickUp está muito melhor, beleza? Aqui eu tenho basicamente um chat GPT muito mais robusto dentro do próprio ClickUp. Eles chamam isso de Brain. O Brain é a IA do ClickUp que eles aprimoraram demais. Então eu posso conectar a IA do ClickUp com o meu próprio ClickUp, para ela ler as tarefas que eu tenho aqui para fazer e tudo mais. Também com o meu Gmail, com o meu Drive e também várias outras ferramentas, como Slack, OneDrive, Gira, GitHub, enfim. Várias ferramentas que essa IA pode ter acesso para me ajudar no meu dia a dia aqui. E aí eu também consigo, dentro dessa IA aqui, usar, por exemplo, GPT-5, GPT 4.0, Gemini, posso usar também o Cloud, enfim, eu posso utilizar outras IAs dentro do próprio ClickUp. Olha que interessante. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que essa IA do ClickUp aqui, deixa eu colocar aqui, ó, eu quero que ela resuma para mim a proposta que foi realizada para Camila Carreteiro, por exemplo, que é um lead nosso aqui. Então, se eu clicar aqui nessa para IA fazer isso, ela vai ler essa tarefa e aqui ela vai basicamente refinar a proposta que a gente montou aqui para ela. Eu também posso, se eu quiser, aqui na IA do ClickUp, por exemplo, eu quero saber quais foram as últimas conversas no chat do meu workspace entre os usuários. Ah, cliquei sem querer aqui, mas enfim, vamos ver se ela vai entender. Ó, ela vai ler as minhas mensagens, olha só. Então, olha que interessante. A IA do ClickUp leu a minha conta aqui do ClickUp, o meu workspace, e ela trouxe aqui, ó, as mensagens que eu pedi. Então, por exemplo, ela trouxe aqui, ó, no dia 20/12, teve uma mensagem aqui de um agente que a gente estava criando. No dia 19, a Isabela comentou que vai colocar na agenda dela sobre atualizar sempre no final do dia uma coisa específica. Eu posso, inclusive, clicar aqui ó, em ver mensagem, que eu consigo ir diretamente para a mensagem que o ClickUp mencionou ali. Então, olha que interessante isso, cara. Então, a IA do ClickUp é extremamente poderosa em relação a isso. Eu posso perguntar coisas muito mais específicas aqui se eu quiser, que ela vai conseguir me responder porque tá tudo aqui dentro. Então, esse é o poder da IA, pessoal, quando a gente fala de gestão. Não é sobre ter um GPT que você pergunta as coisas e ele vai te responder coisas genéricas. É sobre ter uma IA que se integra nas suas tarefas, na sua rotina de trabalho, nas suas demandas com o seu time e lê o que acontece dentro do seu time. Uma IA boa é uma IA que tem acesso aos seus dados, porque ela responde para você coisas muito mais específicas para o seu cenário mesmo. Então isso é muito interessante quando a gente fala aqui de gestão através de IA. Eu posso perguntar, por exemplo, aqui tarefas que estão atrasadas, tarefas que vão vencer mês que vem, tarefas que a gente não mexeu dentro de um tempo, que ela pode me trazer para a gente retomar as tarefas, enfim. Essa IA aqui é extremamente poderosa, beleza? Também vai fazer um vídeo específico só sobre a IA aqui do ClickUp. Outro ponto muito bacana que trouxe como novidade é a parte de times. Cara, isso daqui é muito interessante. Eu vou clicar aqui em times, então eu basicamente consigo organizar o meu time, a minha equipe no caso, com times específicos. Então eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho um time novo aqui de CS, um time de atendimento ao cliente. Eu posso vir aqui, criar um time novo, vou colocar aqui o time de CS. Eu posso pôr um ícone se eu quiser aqui, deixa eu pegar um ícone aqui de, sei lá, um ícone aqui de pessoas. E eu vou criar esse time. Então, olha só, eu posso colocar pessoas dentro do meu time agora. Então, membros, vou colocar aqui, por exemplo, a Ana, vou colocar aqui também a Laura, por exemplo. Então, eu criei um time dentro aqui do meu ClickUp. É como se estivesse criando squads, como se estivesse criando um time por setor, por área aqui da minha empresa. Então, isso é bacana porque, vamos supor, eu vou vir aqui no meu time de projeto.
Nessa área aqui de time de projeto, eu consigo ver em um feed, como se fosse um feed de Facebook, basicamente, consigo ver um feed de tarefas que o meu time de projeto está executando. Então, olha só, aqui eu tenho várias tarefas de projeto que meu time está executando. Então, eu consigo ver tudo isso do meu time de projeto. Também consigo ver, por exemplo, aqui, Analytics. Então, eu consigo ver o que meu time está fazendo em relação às tarefas. Se eles estão online, se eles não estão, eu consigo ver tudo isso. Consigo ver também o stand-up, que é basicamente a IA do ClickUp faz um resumo do que as pessoas desse time fizeram nos últimos 7 dias. Então, olha, vai trazer esse resumo aqui para mim. Então, para você ter essa clareza em relação se o seu time realmente está trabalhando nas coisas corretas, eles estão executando dentro do ClickUp as coisas que eles precisam fazer. Olha que interessante, a própria IA do ClickUp ele me fala se o time está trabalhando da forma correta ou não. Então, olha só, Client Delivery e Onboarding. Então, olha que interessante. Tarefas de onboarding foram executadas aqui dentro desse time de projeto. Tarefas operacionais. Tarefas que estão chegando, são tarefas futuras. Overview aqui sobre a Isabela Clive. Ó, então a Isabela Clive não tem atividades recentes dentro do ClickUp. Então ela provavelmente não autorizou alguma coisa específica. Então, olha que interessante isso, pessoal. A IA do ClickUp me traz informações. Eu não preciso ficar buscando as coisas. Ela mesma já me traz. E de forma mais específica, né? Porque eu tenho aqui o meu time trabalhando. Consigo ver quantos times eu tenho criados, consigo ver as pessoas que estão aqui na minha equipe aqui da empresa. Consigo ver a parte de analytics, então o que cada pessoa está fazendo, pessoas que estão offline, enfim. Então, pessoal, para montar squads, para montar times por processo, por setor, por área, fica muito mais fácil de montar e gerenciar esses times. Pessoal, isso daqui é só um pouquinho do que o ClickUp pode oferecer para a gente, tá? E aqui a versão nova dele está muito melhor, está muito mais fluida, muito mais robusta. E se você achou interessante essa mudança aqui do 3.0 para o 4.0, e você quer entender melhor como implementar isso para a sua operação, como que você utiliza no dia a dia, não ter essa clareza sobre como de fato fazer o ClickUp funcionar na sua operação, eu te convido a vir aqui no link da descrição desse vídeo para você preencher o nosso formulário de consultoria gratuita, onde eu e a minha equipe pode te ajudar a montar um plano de ação para que você consiga utilizar o ClickUp da forma correta, através de processo, através de tecnologia, através de automação, através de IA. A gente pode ajudar você nisso, assim como a gente ajudou várias outras empresas que já estão com a gente aqui há muito tempo, beleza? Então, comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você gostou dos recursos novos aqui do ClickUp, e até o próximo vídeo.